O esquema representa os vetores V1, V2, V3 e V4 no plano horizontal. Pelo ponto F passa um condutor retilíneo e longo e vertical. Uma corrente elétrica I percorre esse fio no sentido de cima para baixo e gera um campo magnético no ponto P. O campo magnético gerado no ponto P pode ser representado pelo vetor V4, pelo vetor V3, pelo vetor V2 ou pelo vetor V1. Se liga que a própria questão já me dá a dica da base do eletromagnetismo. Uma corrente passando em um fio gera um campo magnético ao redor dele. Por que isso é assim? Cargas elétricas paradas são apenas cargas elétricas. Mas uma carga elétrica em movimento, ela se comporta como um ímã. Nesse caso, para descobrir o campo magnético criado por uma corrente elétrica ao redor de um fio, aquela história da regra da mão direita. Agora, para achar o campo magnético, é regra da mão direita envolvente. O dedão sempre esticado, apontando o sentido da corrente convencional mostrada na figura. Então, como é que funciona? Primeiro, com a mão direita. Depois, de frente para a prova. Aí você ajusta o dedão no sentido da corrente. Se a corrente está apontando para baixo na figura, dedão apontando para baixo. E a regra chama mão envolvente, não é à toa, porque você tem que envolver o fio com a mão. Na hora que você faz isso, os teus dedinhos que envolvem o fio vão indicar o sentido do campo magnético. Vamos representar na figura? Da maneira como nós fizemos, vai aparecer o campo magnético como circunferências concêntricas com o fio ao redor dele em toda a sua extensão. E você viu ali da maneira como nós representamos o sentido em que os meus dedos da mão direita ficaram apontando quando envolveram o fio. Nesse caso, pode ser representado pelo vetor V4, que me deixaria com a resposta correta, alternativa A. Agora, coisas que você precisa ficar esperto nesse tipo de situação. Ali eu representei uma circunferência do campo magnético ao redor do fio. São várias, é concêntrico. Posso mostrar aqui na figura, você vai ter vários círculos concêntricos com o fio. E isso se espalhando pelo espaço inteiro. À medida que você vai se afastando do fio, o campo magnético vai ficando mais fraco. Esse vetor que a gente representa é uma coisa que é importante tomar cuidado. Como o campo magnético aparece como círculos ao redor do fio, então para indicar o sentido do campo, a gente fala em sentido horário ou sentido anti-horário. Se você olha, por exemplo, o fio de cima, tá? Olhando para o fio, olhando lá de cima, então seria essa visão que você teria. Agora, para indicar num determinado ponto da circunferência, quando você vai marcar o fio, aí precisa botar naquele ponto um vetor tangente à circunferência. E isso é uma coisa importante de se tomar cuidado. Você não pode ter aquele vetor ali apontando para dentro da circunferência nem apontando para fora. Ele é sempre na tangente. Então jamais eu poderia ter como resposta o vetor V1 e o vetor V3. O mais que poderia acontecer era se de repente eu me enganasse na hora da prova e aí colocasse o dedão para cima no sentido contrário da corrente que aparece ali. E aí nesse caso eu ia acabar encontrando o vetor V2 como resposta. Mas o 1 e o 3 de forma alguma, ok? Lembrando que a regra da mão direita envolvente é para quando eu vou encontrar o campo magnético criado por uma corrente elétrica, ok?